Vocês estão conseguindo ver o slide? Tá ok. Ótimo. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre o PCMSO, né, que é a outra temática da nossa disciplina. E, na verdade, é o complemento do PGR, né, que é o documento que vai substituir o PPRA. Então, o PCMSO, ele está descrito na nova NR7, né, também está novíssimo aí, entrando em vigor agorinha mesmo. Foram várias NRs que foram atualizadas, né, e a gente tem que se atentar bastante para isso, porque quando a gente vai fazer a nossa pesquisa na internet, né, para procurar o texto da NR, a gente pode se deparar em muitos momentos com a velha, ou até com uma mais velha ainda, né, uma mais antiga, e acreditar que é a nova. Mas é interessante que procure no site da Secretaria do Trabalho, né, não mais do Ministério do Trabalho, que lá está descrito todas e as atualizações e também os anexos, né? Então é lá que a gente consegue encontrar de forma mais verídica. Então a NR7, ela também passou por uma atualização, né? Mudou bastante, mas ela continua sendo PCMSO, coisa que a NR9 deixou de ser PPRA, né? Mas ela, apesar de ter mudado, mudou algumas características para, inclusive, concordar com a mudança do documento, né? Que antigamente o PPRA, agora é o programa de gerenciamento, mas aqui ela continua sendo PCMSO com algumas alterações. E a gente vai ver como é essas alterações, na verdade, a gente vai ver na íntegra e tentar acompanhar um pouquinho dessas alterações. O PCMS, essa NR, ela é a NR7, eu acho que eu não coloquei aqui, né? Então, está aqui. E ela vai se tratar realmente de um complemento, na verdade, né? Se existe o gerenciamento de riscos ocupacionais, né? Então, eu tenho algo que possa proteger esses trabalhadores, né? Se eu tenho uma listagem dos riscos, né? Se eu tenho como um plano de ação para definir como é que eu vou agir a partir de agora, então eu preciso ter um programa de controle médico de saúde ocupacional que vai justamente se atentar para esses profissionais que estão expostos a essa lista de riscos que a gente viu lá atrás. Então, o objetivo do PCMSO, na verdade, é proteger. A gente vai preservar a saúde do trabalhador que está exposto àquela lista de riscos, né? A gente vai conseguir, enquanto profissional de saúde do trabalho, acompanhar a saúde do trabalhador durante todo o tempo de trabalho dele, né? É esse acompanhamento que a gente vai fazer e tentar assegurar para que ele inicie o seu processo de trabalho e ele termine, né, conclua com uma certa idade, sadio, né, continuamente sadio em relação aos riscos que ele está exposto. Então, a gente vai conseguir fazer esse acompanhamento a partir dos exames, né, a partir das avaliações. Vocês vão perceber que o PCMSO é algo, né, é um programa, na verdade, que ele é de mais domínio dos profissionais que são mais voltados para a saúde, que no caso é o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, o técnico de enfermagem do trabalho, é mais voltado para esses profissionais, mas que em muitas situações é o técnico de segurança que vai ter que fazer esse acompanhamento, esse direcionamento e até fazer com que a empresa se atente, né, se lembre de que tem que fazer essa parte. Então, apesar de não ser muito da alçada de vocês, vocês precisam entender como é que ele funciona. Então, o PCMSO, a NR7, né, ela é composta por 8 tópicos principais, né? No caso, vem trazer o objetivo, no 2 vem trazer o campo de aplicação, no 3 vem trazer as diretrizes, no 4 responsabilidades, 5 planejamento, 6 documentação e o 8 vem trazer as especificações a respeito do microempreendedor individual, da microempresa
e a empresa de pequeno porte, né? Como também a gente tem lá na NR1, que trata do gerenciamento dos riscos. Então, no primeiro tópico, vem trazer sobre o objetivo, né? Qual é o objetivo da NR7, no caso? Qual é o objetivo do PCMSO? Né? É estabelecer diretrizes e requisitos para o desenvolvimento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, nas organizações com o objetivo de proteger e preservar a saúde dos seus empregados em relação aos riscos ocupacionais, conforme a avaliação de riscos do Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR. Então, a gente percebe que é algo que é de continuidade, né? Se eu tenho um programa que faz esse gerenciamento dos riscos, eu preciso ter um programa que faça esse acompanhamento da saúde do trabalhador, para que eu possa fazer um comparativo, né? Até para eu poder entender se aquele plano de ação, aquelas ações que eu estipulei para minimizar os riscos, né, para eliminar os riscos, ele está realmente surtindo efeito na saúde do trabalhador. Ou então, realmente não está surtindo efeito. Aqueles trabalhadores, eles estão realmente em processo de adoecimento devido à exposição desses riscos. Então, na verdade, é um parâmetro, inclusive, que a gente consegue acompanhar a partir de como é que está a saúde do trabalhador em relação àqueles riscos. E é por isso que é algo que precisa, que é bem voltado para os profissionais da saúde em si, porque são eles que vão avaliar a saúde daquela pessoa, né? Se por acaso ele está tendo algum problema respiratório, se ele por acaso tiver exposição química, por exemplo, se ele está sofrendo alguma alteração de audição, se ele trabalhar com ruído. Então, essa avaliação, na verdade, são os profissionais de saúde que vão fazer, mas eles vão nos dar essa resposta, né? O trabalhador ele vai fazer os exames, vai fazer exame clínico, vai fazer exames laboratoriais ou até exames específicos, e o profissional, no caso, o médico do trabalho, ele vai direcionar, ele está tendo uma perda auditiva, por exemplo. Isso já é um parâmetro e um alerta para a gente que vai realizar o programa de gerenciamento de risco. Porque faz sentido que aquelas nossas ações do plano de ação, ele não está surtindo realmente efeito, né? A gente precisa realizar uma outra ação, elaborar um outro programa, enfim, realizar outras coisas, porque isso que a gente está fazendo não está funcionando. O 2 se trata do campo de aplicação. Esta norma se aplica às organizações e aos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como os órgãos como poderes legislativos, judiciários e o Ministério Público, que possuem empregados regidos pela consolidação das leis de trabalho. Ou seja, pessoal, é para todo mundo. Né? Se aplica a todos, seja empresa pública, seja empresa privada, aonde for que existir trabalhadores que são regidos pela consolidação das leis trabalhistas, então ela é aplicada. E quais são as diretrizes? O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da organização no campo da saúde de seus empregados, devendo estar harmonizado com o dispositivo nas demais NRs, né? Nós vamos ter outras NRs, né, que vão trazer outros parâmetros que, inclusive, vão nos auxiliar no programa de gerenciamento de riscos. Então, também vai nos auxiliar para a elaboração do PCMSO. Aí, quais são as diretrizes, né? Rastrear e detectar precocemente os agravos à saúde relacionados ao trabalho. Isso a gente vai conseguir fazer a partir dos exames, né? A partir do momento em que eu identifico que aquele trabalhador ele está exposto a ruído, então já entendo que ele necessita fazer um exame complementar, que é uma audiometria, né? Uma avaliação clínica
simplesmente, ou exames laboratoriais, não vão ser suficientes para me dizer se esse trabalhador, de acordo com o risco que ele está sujeito, está bem, continua bem ou não. Detectar possíveis exposições excessivas a agentes nocivos ocupacionais. Inclusive, isso é uma coisa que a gente vai observar no decorrer dos anos, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer uma avaliação, né? Como essa, um exame com o médico do trabalho, e os questionamentos que ele faz, né? Com relação, principalmente quando você está fazendo o exame periódico. Geralmente, quando é exame de admissão, o ASO, né, o atestado de saúde ocupacional, é algo mais rápido, né? Tem perguntas semelhantes, mas é algo bem rápido. Faz verificar a pressão e pronto. Vixe, ele ainda verificou sua pressão? Que bom, né? Eu fico feliz. Mas, assim, é algo muito rápido, né? Quando é o periódico, ele já são feitas algumas perguntas que são direcionadas para aquela função que você executa, né? Por exemplo, eu sou professora, então as perguntas que a médica fazia eram referentes à minha fala, eu me senti cansada, dores na coluna por ficar em pé. Então, são perguntas, na verdade, direcionadas para aquela função que você executa, né? E com relação ao exame periódico, você consegue acompanhar a partir do prontuário daquele trabalhador, né? Que ele vai adquirir um prontuário, que na verdade é um documento que vai conter toda a história de saúde daquele trabalhador. E a gente já viu, inclusive, que esse documento ele precisa ficar guardado lá na empresa por cerca de 20 anos, por mais que o trabalhador ele já tenha ido embora, né? Já tenha sido demitido ou pedido demissão, enfim. Mas é algo que precisa estar guardado. Então, se você ainda está trabalhando lá, com o passar dos anos, você pode ter algum tipo de alteração, né? Então, esse ponto aqui que trata de detectar possíveis exposições excessivas a agentes nocivos ocupacionais. Isso pode acontecer ao longo dos anos, né? Definir a aptidão de cada empregado para exercer suas funções ou tarefas determinadas, né? Isso é bem importante, mas a gente tem que ter muito claro que os exames, né, o exame de saúde ocupacional, o exame periódico, enfim, de admissão, eles não podem interferir no processo seletivo, né, e de contratação. Por mais que você apresente algum tipo de alteração, dependendo da função também, porque se for algo que realmente represente muito perigo para a sua saúde, isso não vai ser possível, mas ele não pode atrapalhar o processo seletivo, você não pode deixar de ser admitido por causa disso. Como a gente vê, inclusive, em inúmeras situações, não é um exame, mas é uma pergunta, muitas vezes, que é feita nesse dado momento. Enfim, deixa para lá e falar outra coisa, mas é muita polêmica. Subsidiar a implantação e monitoramento da eficácia das medidas de prevenção adotadas na organização, que eu falei. A gente tem condição de observar, a partir desse programa, né, a partir dos exames, a partir desse monitoramento que é feito da saúde do trabalhador, se aquelas ações que a gente está implementando, elas estão sendo eficazes, realmente, né? Se ele não está, ao longo dos anos, a cada ano ele faz os exames, repete, e ele continua bem, sinal que as ações que eu estou implementando lá na empresa estão surtindo efeito, então estão adoecendo. Mas é claro que isso também é uma avaliação que a gente não pode fazer com um trabalhador, né? São com todos. Porque, na verdade, o corpo, ele acaba recebendo as coisas de forma diferente, né? Cada um percebe os riscos de forma diferente. Subsidiar análises epidemiológicas e estatísticas sobre os agravos à saúde e a sua relação com riscos
ocupacionais. Isso é bem interessante. A análise epidemiológica se fala, na verdade, sobre a população como um todo que trabalha ali, ou seja, o grupo de trabalhadores, né? Então, o PCMSO, ele vai subsidiar essa análise de um estudo que é feito do grupo de trabalhadores, né? E não apenas de um só, ou seja, não é porque um está saudável que eu vou conseguir, se não, se fosse assim, só precisava um fazer o exame, né? Não é porque um está saudável que eu já vou subentender que todos vão estar, porque na verdade o adoecimento ele acontece de forma diferente em cada pessoa. Mas o PCMSO ele vai nos ajudar nesse estudo que é feito. Professor, a gente fazer uma pesquisa lá dentro. Não, é uma coisa simples. Você perceber que realmente durante aquele ano não houve alterações nos exames, né? No ano seguinte também não houve alterações, mas no ano seguinte, vixe, eu tenho aqui esse trabalhador que tem uma perda auditiva, né? Estão surdos? Não, eles tiveram uma perda auditiva. Então, a partir disso, eu vou conseguir fazer uma análise, né? Eles trabalham diretamente com o quê? Né? Será que são as pessoas que trabalham mais próximo do ruído? Ou, enfim, são talvez pessoas que tenham mais susceptibilidade? Ou então realizem algum outro tipo de atividade fora da empresa que tenham contribuído para isso? Então, é um estudo até de comparativo, né? De associação que a gente faz. Subsidiar decisões sobre o afastamento de empregados de situação de trabalho que possam comprometer a sua saúde. Uma situação que eu talvez precise mudar essa pessoa de função, né? Colocar para um outro lugar ou para um outro setor para que não comprometa realmente a saúde dela. Subsidiar a emissão de notificações de agravos relacionados ao trabalho, de acordo com a regulamentação pertinente, subsidiar o encaminhamento de empregados à Previdência Social, acompanhar de forma diferenciada o empregado cujo estado de saúde possa ser especialmente afetado pelos riscos ocupacionais, subsidiar a Previdência Social nas ações de reabilitação profissional, subsidiar ações de readaptação profissional, controlar da imunização ativa dos empregados relacionada a riscos ocupacionais, sempre que houver recomendação do Ministério da Saúde. Então, essas são as nossas diretrizes para o PCMSO, né? E quais são as ações que ele deve realizar? De vigilância passiva de saúde ocupacional, a partir de informações sobre a demanda espontânea de empregados que procurem os serviços médicos. Ou seja, o que é essa vigilância passiva? É quando o próprio trabalhador ele nos procura, relatando algum tipo de queixa. A gente tem que estar muito atento em relação a isso, porque a demanda, as pessoas que procuram por, por ter uma queixa dessa natureza, né? Eu não estou falando de dizerem que está com dor de cabeça e querem ir para casa, não. Eu estou falando de uma pessoa que trabalha com determinado risco e ela vem lhe dizer que está com uma queixa referente a uma doença que se trata daquele risco. Às vezes isso não acontece porque eles têm medo de perder o emprego. Então, essa vigilância passiva, ela se refere ao fato do trabalhador procurarmos, né? Procurar os profissionais como uma forma, como ele está falando aí, de forma de uma demanda espontânea, ou seja, ele mesmo vem procurar o serviço de saúde ocupacional. Vigilância ativa de saúde ocupacional por meio de exames médicos dirigidos, que incluam, além de exames previstos nesta ANR, a coleta de dados sobre sinais e sintomas de agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais, ou seja, quando a gente mesmo os procura, né, os direciona para o médico do trabalho, para que ele possa fazer a avaliação clínica, a solicitação dos exames necessários, né, e a análise desses exames posteriormente.
O PCMSO não deve ter caráter de seleção pessoal, né? Bem, gente, isso aqui não é um C, não. É porque eu acho que quando eu dei enter ele repetiu, mas isso aqui é um número normal. Então, ele não deve ter caráter de seleção pessoal, ou seja, você não pode selecionar aquela pessoa para o trabalho porque ela tem uma boa saúde ou porque ela tem uma má saúde. Isso muitas vezes acaba acontecendo nas empresas, mas não podem. Por exemplo, pessoas que sofrem às vezes, de alguma doença que muitas vezes não tem nada a ver com um determinado risco, às vezes uma doença crônica, elas acabam não sendo admitidas, né? Por não serem considerados aptos, mas na verdade isso não pode. Responsabilidade que compete ao empregador, né? Garantir a elaboração e efetiva implantação do PCMSO, ou seja, a empresa é quem vai buscar realizar isso, né? Vai procurar para que esse programa ele seja realizado, para que os trabalhadores, os empregados, na verdade, eles sejam dirigidos ao médico do trabalho, se dirijam ao laboratório competente, enfim, é o empregador que tem que fazer isso. E custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos realizados ao PCMSO, ou seja, o empregado ele não pode pagar por nenhum tipo de consulta ou de exames que, no caso, esteja relacionado ao PCMSO, ou seja, se vai fazer o exame admissional, se vai fazer o exame retorno ao trabalho, enfim, né, que são os momentos que a gente faz esses exames e essas avaliações. O periódico, enfim, se é exame ou avaliação clínica, não importa. Quem tem que pagar é o empregador, no caso, né? Em algumas situações, o que acontece é que o trabalhador, ele paga, e depois ele tem que trazer o recibo para a empresa poder ressarcir, né? Indicar médico do trabalho responsável pelo PCMSO, ou seja, é o empregador que vai realmente dirigir o empregado para o local necessário ou o profissional necessário. O PCMSO deve ser elaborado considerando os riscos ocupacionais identificados e classificados pelo PGR. Isso é o que faz mais sentido para a gente, né? Na verdade, não faria sentido se fosse diferente. Então, no caso, o programa, os profissionais competentes, eles vão realizar o programa, né? Porque esse programa não se trata apenas da elaboração do documento, guardar o documento e pronto, acabou-se. Na verdade, a gente tem que colocar em prática o programa, né? Colocar ele para acontecer. Porque se fosse, na verdade, só um documento que fosse serviço para subsidiar, no caso, uma fiscalização, eu acho que não teria nem esse nome, né, de programa, seria documento de gerenciamento de riscos. Então, no caso, a gente tem que colocar para funcionar esse programa. E no caso, se trata de uma listagem dos riscos, plano de ações, é sinal que eu já sei, né, qual é o grau de risco da minha empresa, é sinal que a partir do PCMSO eu vou entender o dimensionamento dos. Agora eu não sei. Das pessoas que vão trabalhar, né, no meu no PCMSO. Sei, agora me atrapalhei, esqueci. Sim. Então, o que faz sentido é a gente tentar sanar aqueles riscos, né, a partir do PGR, e, em concomitância a isso, a gente faz essa avaliação da saúde do trabalhador, fazendo esse comparativo, né, se as nossas ações elas estão sendo eficazes. Inexistindo médico do trabalho na localidade, a organização pode contratar médico de outra especialidade como responsável pelo PCMSO. Ele não precisa necessariamente ter a especialização do médico do trabalho. O PCMSO deve incluir a avaliação do estado de saúde dos empregados em atividades críticas,
como definidas nesta norma, considerando os riscos envolvidos em cada situação e investigação das patologias que possam impedir o exercício de tais atividades com segurança. Ou seja, existem atividades que são mais perigosas e oferecem mais riscos a pessoas do que algumas atividades. Por exemplo, a pessoa que trabalha num escritório, ele está sujeito a menos riscos do que uma pessoa que trabalha em espaço confinado. Então, na verdade, as atividades, né, as empresas, as funções, as ocupações, elas têm níveis de risco, né? E a gente consegue perceber essa listagem a partir da NR4. Então, o que acontece? Existem funções que são mais perigosas, né? Então, consequentemente, eu vou ter exames complementares indicativos para isso, né? Que vão conseguir me ajudar a avaliar isso, né? Um desses exames é a audiometria, por exemplo, né? Uma pessoa que trabalha num escritório, um advogado, por exemplo, ele não precisa realizar uma audiometria, por exemplo, porque ele não trabalha com ruído. Mas uma pessoa que trabalha com ruído realmente precisa fazer essa avaliação, ver se ele não está tendo nenhuma perda auditiva. A organização deve garantir que o PCMSO tenha o quê? Descreva os possíveis agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR. Não sei se vocês lembram que eu falei para vocês que a gente tem sempre que fazer o comparativo do risco com a doença, né? A gente tem que sempre fazer essa associação. Contenha planejamento de exames médicos clínicos e complementares necessários, conforme os riscos ocupacionais identificados, atendendo ao determinado nos anexos desta UNIE. Então, a gente já precisa saber quais são os trabalhadores que vão precisar fazer avaliação clínica, os que vão precisar fazer exames laboratoriais, os que vão fazer, né, determinados exames específicos, porque geralmente não é todo mundo, realmente. Então, a gente precisa ter essa programação. Contenha critérios de interpretação e planejamento das condutas relacionadas aos achados dos exames médicos, né? Se por acaso os trabalhadores, 1, 2, 3, enfim, estiver, né, digamos, com a perda auditiva já considerada X, né? O que é que nós vamos fazer? Então, isso, na verdade, já tem que ter também uma programação. Seja conhecido e atendido por todos os médicos que realizarem os exames médicos ocupacionais dos empregados. Inclua relatório analítico sobre o desenvolvimento do programa, conforme o subitem 762 desta NR. O médico responsável pelo PCMSO, caso observe inconsistências no inventário de risco da organização, deve reavaliá-las em conjunto com os responsáveis pelo PGR. Se por acaso algum risco ficou obscuro, né, alguma atividade foi ocultada, no caso, o médico do trabalho ele pode fazer esse alerta, né, essa conversa, na verdade, com os responsáveis pelo PGR. O PCMSO deve incluir a realização obrigatória de exames, né? Quais são os exames que nós, na verdade, quais são os momentos que nós vamos fazer esses exames? O primeiro momento é quando a gente vai entrar na empresa, né? Que é o exame admissional. Antes de você entrar na empresa, começar a trabalhar, pronto, foi admitido, aliás, foi selecionado, no caso, vai fazer o exame admissional, né?
Outro exame é o periódico, né? Que geralmente a gente faz anualmente. O retorno ao trabalho, né? Quando você passa mais de 30 dias afastado do trabalho, quando você retorna, você também faz o exame. Professora, quais são esses exames? Isso aí quem vai determinar é o PCMSO, de acordo com a ocupação e de acordo com o nível de risco da empresa. Esses aqui são os momentos que a gente vai fazer, né? O exame de mudança de riscos ocupacionais, que antes tinha uma nomenclatura de mudança de função. Mas, na verdade, por exemplo, se você trabalhava executando uma determinada função e você mudava para uma outra, você tinha que fazer esses exames novamente. Só que se percebeu que muitas vezes essa mudança de função não necessariamente mudava tudo. Às vezes você continuava a trabalhar no mesmo ambiente, você só mudava o nome, na verdade, na sua carteira, e você continuava exposto às mesmas coisas. Então, na verdade, acabava sendo uma perda de tempo, você ter que mudar de função e ter que fazer os exames de novo. Então, o nome do exame se transformou em mudança de riscos ocupacionais, ou seja, você só faz quando você mudar realmente de função, no sentido de mudar os riscos mesmo. Você mudou para uma outra área da empresa, agora você é exposto a outras coisas. Então, aí você faz. E, por fim, o exame demissional, que no caso, quando você vai sair da empresa, você faz. Então, são esses 5 momentos que já precisa ser previsto, né, no PCMSO, e é os 5 momentos que você pode realizar esses exames. Os exames médicos de que trata o subitem 756 compreendem exame clínico, né, que é a avaliação de saúde ocupacional. No caso, o médico do trabalho ele vai fazer uma avaliação clínica em você, né, a partir de um exame físico, né, a partir de verificação de sinais vitais. Então, isso ele vai realizar. E exames complementares realizados de acordo com as especificidades desta e outras NR, né? Os exames complementares, eles podem ser exames específicos, exames laboratoriais. 758. O exame clínico deve obedecer os prazos e a seguinte periodicidade. No exame admissional, se realizado antes que o empregado assuma suas atividades, né? Antes dele ser admitido, quando ele vai ser admitido, na verdade. O exame periódico, se realizado de acordo com os seguintes intervalos. A. Para empregados expostos a riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR e para portadores de doenças crônicas que aumentem a susceptibilidade a tais riscos, vai ser a cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico responsável. 2. De acordo com a periodicidade especificada no anexo 4 desta norma, relativa a empregados expostos a condições hiperbáricas. B. Para os demais empregados, o exame clínico deve ser realizado a cada 2 anos. Professor, eu posso fazer todo ano? Pode, não tem problema. No exame de retorno ao trabalho, o exame clínico deve ser realizado antes que o empregado reassuma suas funções, quando ausente por período igual ou superior a 30 dias, por motivo de doença ou acidente de natureza ocupacional ou não. Né? Se afastou, estava doente. Não, mas a doença tem nada a ver com a empresa. Não, não tem problema. No exame de retorno ao trabalho, a avaliação médica deve definir a necessidade de retorno gradativo ao trabalho ou não. O exame de mudança de risco ocupacional deve obrigatoriamente ser realizado antes da mudança, adequando-se o controle médico aos novos riscos. Fazer uma avaliação é como se, na verdade, funciona como se o trabalhador ele fosse ser admitido de novo. No exame demissional, o exame clínico deve ser realizado em até 10 dias contados do término do contrato,
podendo ser dispensado caso o exame clínico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 135 dias, para as organizações de graus de risco 1 e 2, e há menos de 90 dias para as organizações graus de risco 3 e 4. Os exames complementares laboratoriais previstos nesta NR devem ser executados por laboratório que atenda, que está disposto na RDC, Anvisa número 302, 2005, no que se refere aos procedimentos de coleta, acondicionamento, transporte e análise interpretados com base nos critérios constantes nos anexos desta norma, que são obrigatórios quando o levantamento preliminar do PGR indicar a necessidade de medidas de prevenção imediata. Houver exposições ocupacionais acima dos níveis de ação determinados na NR9, ou se a classificação dos riscos do PGR indicar. O momento da coleta das amostras biológicas deve seguir o determinado nos quadros 1 e 2 do anexo 1 da NR, que a gente vai ver depois os anexos. Quando a organização realizar o armazenamento e o transporte das amostras, devem ser seguidos os procedimentos recomendados pelo laboratório contratado. Os exames previstos nos quadros 1 e 2 do anexo 1 da SNR devem ser realizados a cada 6 meses, podendo ser antecipados ou postergados por até 45 dias, a critério do médico responsável, mediante justificativa técnica, a fim de que os exames sejam realizados em situações mais representativas da exposição do empregado ao agente. Para as atividades realizadas de forma sazonal, né, por período, a periodicidade dos exames constantes nos quadros 1 e 2 do anexo 1 pode ser anual, desde que realizada em concomitância com o período de execução da atividade, né? Existem algumas atividades que são apenas por período, né? Principalmente com relação a atividades agrícolas, né? Que a colheita acontece durante um determinado período. Os exames previstos no quadro 1 do anexo 1 da SNR não serão obrigatórios nos exames admissional, de retorno ao trabalho, de mudança de risco ocupacional e demissional. Os empregados devem ser informados durante o exame clínico das razões da realização de exames complementares previstos na CNR e do significado dos resultados de tais exames, né? O médico do trabalho deve deixar claro por que ele está solicitando esses exames e quais foram os resultados e o que isso representa. Porque a gente sabe que os empregados, no caso, os empregados dos trabalhadores devem estar cientes dos riscos, né, que eles correm, das medidas que estão sendo implementadas. Então, consequentemente, ele também deve estar ciente dos exames que são necessários realizar e dos resultados e o que aquilo representa para eles. No exame admissional, a critério do médico responsável, poderão ser aceitos exames complementares realizados nos 90 dias anteriores, exceto quando definidos prazos diferentes nos anexos da SNE. Podem ser realizados outros exames complementares a critério do médico responsável, desde que relacionados aos riscos ocupacionais, classificados no PGR e tecnicamente justificados no PCMSO. De repente, surge um novo tipo de exame, por exemplo, algo que seja mais sofisticado. O médico do trabalho deseja acrescentar, né, como protocolo no PCMSO, e o dono da empresa aceita, né, então está tudo certo. Para cada exame clínico ocupacional realizado, o médico emitirá o atestado de saúde ocupacional,
que deve ser comprovadamente disponibilizado ao empregado, devendo ser fornecido em meio físico quando solicitado. A gente está vivendo uma era em que tudo é digital, né? Talvez vocês estejam pensando, não, mas sempre é físico, o papel mesmo, né? Mas em alguma situação ele pode vir a não mais ser. No caso, a gente tem direito a receber o nosso, né? A nossa via, no caso. Aquele papel, gente, é muito importante, né? E a gente deve se atentar e orientar os trabalhadores a guardar, realmente, porque se a pessoa lhe deu o atestado, né, atestando que você está bem, né, está em condições, e por acaso você posteriormente vir a desenvolver algum tipo de alteração, tem aquele papel que você achou que talvez não funcionasse de nada, né, não servisse para nada, é uma prova de que anteriormente você estava bem. O ASO, ele deve conter, no mínimo, razão social e CNPJ, né, ou CAEPF, da organização, nome completo do empregado, o número do seu CPF e a sua função, a descrição dos perigos ou fatores de risco identificados e classificados no PGR, que necessitem de controle médico previsto no PCMSO ou a sua inexistência. Indicação e data de realização de exames ocupacionais clínicos e complementares a que foi submetido o empregado. Definição de apto ou inapto para a função do empregado. O nome e número de registro profissional do médico responsável pelo PCMSO, se houver. Data, número de registro profissional e assinatura do médico que realizou o exame clínico. Tudo isso vai achando aquele papelzinho, aquela folha. A aptidão para o trabalho em atividades específicas, quando assim definido em normas regulamentadoras e seus anexos, devem ser consignada no ASO. Ou seja, você que vai conseguir, a partir da identificação, se você tem condições ou não, né, de realizar aquela atividade. Quando forem realizados exames complementares, sem que tenha ocorrido o exame clínico, a organização emitirá recibo de entrega do resultado do exame, devendo o recibo ser fornecido ao empregado em meio físico quando solicitado. Sendo verificada a possibilidade de exposição excessiva a agentes listados no quadro 1 do anexo 1, o médico do trabalho responsável pelo PCMSO deve informar o fato aos responsáveis pelo PGR para a reavaliação dos riscos ocupacionais e das medidas de prevenção. Constatada a ocorrência ou agravamento da doença relacionada ao trabalho ou alteração que revele disfunção orgânica por meio dos exames, ou seja, uma doença, né, que se refira aos riscos complementares do quadro 2, do anexo 1 aos demais anexos desta UNIR ou dos exames complementares, incluídos com base no subitem 57518 da presente UNIR, caberá à organização, após informada pelo médico responsável pelo PCMSO, emitir a comunicação de acidente de trabalho, CAT. Ui, que susto. Hum. Professora, Oi. em caso de acidente, quem liga para o CAT é nós, segurança do trabalho? Nós. Oi? Quando acontece algum acidente, quem liga para o CAT somos nós? Para emitir a CAT, pode ser também. E é interessante que seja. Afastar o empregado
afastar o empregado da situação ou do trabalho quando necessário, encaminhar o empregado à Previdência Social quando houver afastamento do trabalho superior a 15 dias para avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária, né, o que, é que vai ser feito, já que ele não tem condições, né, de trabalhar. Reavaliar os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção pertinentes no PGR, né? Então, isso a gente vai realizar quando for constatada, né, a ocorrência ou agravamento da doença, né, ou até acidente de trabalho. O empregado, em uma das funções previstas nos subitens 75194, 75195, deve ser submetido a exame clínico e informado sobre o significado dos resultados alterados e condutas necessárias. O médico responsável pelo PCMSO deve avaliar a necessidade de realização de exames médicos em outros empregados sujeitos às mesmas situações de trabalho. Então, é aqui que entra a análise epidemiológica, né? A análise de todo o grupo de trabalhadores, para a gente conseguir perceber se por acaso não existe outra pessoa também que está doente, ou então realmente é um adoecimento que está acontecendo por ineficiência das ações que são executadas a partir do PGR. Os dados dos exames clínicos e complementares devem ser registrados em prontuário médico individual, sob a responsabilidade do médico responsável pelo PCMSO ou do médico responsável pelo exame, quando a organização estiver dispensada de PCMSO. O prontuário do empregado deve ser mantido pela organização, no mínimo, por 20 anos após o seu desligamento, exceto em caso de previsão diversa constante nos anexos da NR, desta NR, no caso. Então, a gente tem que guardar o prontuário do empregado, né? No caso, se não for da responsabilidade de vocês, mas do setor de saúde ocupacional da empresa, né? E eu não estou dizendo que vocês não fazem parte, mas na verdade é um caso, a profissão de segurança do trabalho ela está mais relacionada ao PGR, né? E os trabalhadores da saúde mais voltados para o PCMSO. É uma atividade em conjunto? Sim, com certeza, né? Até porque um depende do outro, não dá para fazer um sem o outro. Mas a gente tem que ter esse tipo de informação, né? A gente precisa ter esse conhecimento. Em caso de. Maria. Em caso de substituição do médico responsável pelo PCMSO, a organização deve garantir que os prontuários médicos sejam formalmente transferidos para o seu sucessor. Já falei o que é o prontuário, né? Caso o prontuário ele é um documento que consta toda a história de saúde daquele trabalhador ali dentro daquela empresa, né? Ali consta, no caso, o seu histórico de saúde pregresso, né? Juntamente com o seu histórico familiar, juntamente com a história de alguma doença que ele, porventura, tenha, né? Seja ela ocupacional ou não, sintomas, situações que ele já vivenciou, né? Que ele já vivenciou no sentido do seu que a gente chama de processal de doença, né? Situações em que ele adoeceu, né? O que foi que sentiu, enfim, aquelas coisas que vai ser anotado lá naquele documento, naquela ficha, né? A gente não chama de ficha porque, no caso, são várias fichas. Então, recebe esse nome. Podem ser utilizados prontuários médicos em meio eletrônico, desde que atendidos às exigências do Conselho Federal de Medicina. O médico responsável pelo PCMSO deve elaborar relatório analítico do programa
anualmente, considerando a data do último relatório, contendo, no mínimo, o número de exames clínicos realizados, o número de tipos de exames complementares realizados, estatística de resultados anormais dos exames complementares, categorizados por tipo de exame e por unidade operacional, setor ou função, incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho, categorizadas por unidade operacional, setor ou função, informações sobre o número, tipo de eventos e doenças informadas nas CATs, emitidas pela organização, referentes aos seus empregados. Análise comparativa em relação ao relatório anterior e discussão sobre as variações nos resultados. Um estudo, né, que é feito dos trabalhadores. A organização deve garantir que o médico responsável pelo PCMSO considere, na elaboração do relatório analítico, os dados dos prontuários médicos a ele transferidos, se for o caso. Só um minutinho, gente. Vou pegar aqui um copinho de água. Professor, no meu ficou mudo por quê? Ela foi beber água. Ah, tá. Tô vendo, esse homem é muito nervoso. Negócio de nervoso, mano. Agora a quinta não vai ficar nervoso, não, macho. É o quê? Não entendi? Repita aí. Quinta-feira eu não fico nervoso, não. O que é que tem quinta-feira, pô? Eu tô só Daniel.
Pronto, gente. Vocês estão nervosos para quinta-feira, por quê? Vai ter nenhum bolinho, nada, um lanche. Rapaz, era pra vocês que são de Açu levar isso. Um lanche, né? Um coffee break pra nós lá, que somos de fora. Ah, meu Deus. Vou fugir dessa aí. Não, dá tempo não. Que é isso, professor? Não vou nem jantar em casa, era pra ter um comer pra ela não levar. Ave Maria. Vai dar tempo não. Agora, quando vocês saírem de lá, acho que vão sair com fome, viu? Só avisar. Ave Maria, tô com medo de me esquecer disso. Sabe quando é uma coisa assim tão distante que parece que eu vou esquecer Sim, disso. Kleber, agora me liguei da aula, né, meu irmão? Agora deixa eu viajar. Não, eu não acredito que você tenha esquecido. Tinha. Olha, meu, pois não se esqueça não, viu? Não é para estar dizendo aqui mais cedo na aula, não passar batido. De repente você achar que a aula é online. Não, vai dar certo, não se preocupe, não. Eu tô com medo de passar batido. Mas vamos lá, né? Vamos embora. É que a gente tava. Sim, a organização deve garantir que o médico responsável pelo PCMSO considere na elaboração do relatório os dados dos prontuários médicos a ele transferidos, se for o caso. Caso o médico responsável pelo PCMSO não tenha recebido os prontuários médicos ou considere as informações insuficientes, deve informar o ocorrido, né, que falta informações. O relatório analítico deve ser apresentado e discutido com os responsáveis por segurança e saúde no trabalho da organização, incluindo a CIPA, quando existente, para que as medidas de prevenção necessárias sejam adotadas na organização. Então, é algo que vai ser discutido, né, minha gente? Conversado, debatido. As organizações de graus de risco 1 e 2, com até 25 empregados, e as organizações de graus de risco 3 e 4, com até 10 empregados, podem elaborar relatório analítico apenas com as informações solicitadas nas alíneas A e B, subitem 762. Número e tipo de exames complementares realizados. E o número de exames clínicos realizados. Não precisa conter apenas isso. E as microempresas, né? O microempreendedor individual, ou famoso MEI, né? O ME, que é a microempresa, e a empresa de pequeno porte. Desobrigadas a elaborar o PCMSO, né? São elas que estão desobrigadas. De acordo com o subitem 186 da NR1, devem realizar e custear exames médicos ocupacionais admissionais, demissionais e periódicos a cada 2 anos de seus empregados. Os empregados devem ser encaminhados pela organização para a realização dos exames médicos ocupacionais a médico do trabalho ou serviço especializado em medicina do trabalho devidamente registrado de acordo com a legislação. A organização deve informar ao médico do trabalho ou ao serviço médico especializado em medicina do trabalho que está dispensada da elaboração do PCMSO de acordo com a NR1 e que a função que o empregado exerce ou irá exercer não apresenta riscos ocupacionais. Para cada exame clínico ocupacional, o médico que realizou o exame emitirá o ASO, que deve estar disponibilizado ao empregado mediante recibo, e-mail físico, quando assim solicitado, para atender o subitem 75191.
O relatório analítico não será exigido para microempreendedores individuais, para a microempresa, né, e a empresa de pequeno porte, dispensadas da elaboração do PCMSO. Finish. Essa é a nossa NR7, né, que traz sobre o PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Porém, nessa nossa parte, né, nessa nossa aula, está faltando os anexos, né, que traz algumas informações bem importantes e se faz necessário a gente discutir aquelas tabelas, a gente conversar sobre aquelas tabelas. Mas isso não ocorrerá hoje. Espera aí, aqui. Agora eu quero conversar outra coisa com vocês. Primeira pergunta, pessoal, com relação ao PCMSO, tá ficando claro? É algo um pouco cansativo, eu sei, né? Tem algumas coisas que talvez vocês já tenham escutado em algum dado momento, ou então já tenham tido a oportunidade de realizar algum desses exames, né? Saber mais ou menos como foi. E a partir disso, né, a gente acaba se atentando de alguma forma. Mas, né, é algo que realmente se faz necessário a gente estudar a NR, né, saber realmente o que ela diz. Porque em muitos momentos a gente sabe do que se trata cada NR. Mas em muitos momentos, muitos profissionais não param para ler e entender de fato o que está escrito. Então, é realmente necessário a gente fazer a leitura. Até aqui, alguma dúvida do PGR? Minto, do PCMSO. Não, tá de boa. De boa, tranquilo. Show de bola. Minha gente, com relação à atividade de hoje, que eu mandei para o grupo hoje, eu estava no pensamento da gente fazer uma discussão das questões. Vocês estão de acordo ou vocês querem fazer mesmo? Não, professor, deixa a gente fazer. A gente podia tentar fazer e discutir na próxima, né? Eu também concordo. Assim, penso dessa maneira, né? Mas, por mim, das duas formas, dá certo também. E lembrando que elas são atividades que são de revisão, né? Também vão auxiliar vocês no estudo da prova, para a prova mesmo. Fale aí, Daniel, alguma coisa. Vamos colocar ele na prancha, viu, professora? Mas vocês vão conseguir levantar esse homem? Pelo amor de Deus. Não ficar com moleza, não, né? Pelo amor de Deus. Só se ele tiver mais de 100 quilos. Olha, vocês vêm com essa conversa. Mas sabe o que é o problema? Quando o joelho no chão e vai levantar, Ave Maria, dói a coluna, dói o joelho, é uma dor na junta que é a Maria. Que conversa. Vocês são tudo sedentários, né? Ou vocês frequentam a academia? Só as meninas aí. As meninas são fitness. A gente ainda tá um nome. Cadê as meninas? Como é? Yasmin, a moça da academia, de assunto. Pois a minha vai sozinha, vai estar sozinha, Deus quiser. Vamos botar tudo pra cima dela, pra ela desenrolar. Mas porque quando a gente é sedentária, Ave Maria, a primeira vez que vai fazer isso, dói a coluna, dói isso, dói aquilo. É um horror. Tudo certo, povo Vamos de fazer prancha em Deus. pé. Vamos colocar na prancha em pé, professora, pra ver se essas meninas são boas mesmo. Será? ？ 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 Será? ？
Só faço igual a Silvio Santos, só acredito vendo. Vai ser bom, vai ser divertido. A dor do parto é triste, mas eu vou ter que partir, viu? E é? Ah, que pena. Minha gente, então a discussão da atividade vai ficar para a próxima aula, certo? Agora, para isso, eu preciso que vocês tentem fazer a atividade para quarta-feira. Tem umas pessoas que já estão mandando para mim. Fico muito feliz, agradecida, obrigada. Foi ótimo, parabéns. Algumas pessoas eu não respondi ainda, vocês sabem por quê, o motivo. Já disse aqui, né? E é isso. Então, minha Professor, gente. Oi. sobre a atividade 1, aquela da 3, qual era a resposta? Aquela da 3, deixa eu ver aqui qual é. Aquela da 3. Quem é responsável pela avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos? É a equipe do GRO, a equipe do gerenciamento de riscos ocupacionais. Porque estava muito na dúvida, nem botei isso. Foi? Botei não, ficou Hum, uma dúvida. Estava até discutindo isso no grupo mesmo. Eu errei, que eu bom. botei NR9. A equipe que vai fazer, é a equipe que compõe, né, o gerenciamento de riscos ocupacionais. Coloquei nesse sentido. Talvez a pergunta não tenha ficado muito clara, não tenha ficado deixado vocês um pouco confusos, tipo, como assim quem? Eu entendo, mas é bom, errar é bom. E que bom que você perguntou, né? Senão tá interessado. Obrigado. Não estou dizendo que os outros não estão, mas é bom a gente perguntar e vocês às vezes não perguntam. Meu Deus! Eu pergunto direto. Você, acho que nas últimas aulas nem apareceu. Não me lembro de você na aula passada. E os compromissos aí, não. Olha aí, as cores desandando. Meu povo, pois então a gente vai ficar por aqui e a gente aparece na próxima aula, tá? Quarta, né? Você viu Isso, minha atividade que eu quarta-feira. mandei? Não, não. Mandei no seu Qual? A WhatsApp. primeira? Eu vou olhar. Hoje eu vou fazer uma varredura aqui e vou fazer logo as correções de quem me mandou logo. Minha gente, então a gente se vê quarta-feira de forma online ainda e quinta-feira de forma presencial. E para completar a overdose, aí a gente se vê na sexta-feira de forma online de novo. É assim a vida. Tá ok? Fica rico, fica pobre. É mesmo. Pois tá. Tchau, tchau. Boa noite e até quarta-feira. Tchau. Tchau. Tchau.